todos. Vemos por meio de mais um vídeo, está gravando a mensagem da Palavra de Deus para a nossa meditação. Uma mensagem no âmbito doutrinário e o ensinamento, com o tema Servindo a Deus com o Corpo. Nós vamos fazer a leitura para esta mensagem no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 13 até o versículo 20, que nos diz assim o texto da Bíblia Sagrada: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O apóstolo Paulo vem trazendo a doutrina da santificação do corpo e do serviço do corpo para a adoração a Deus, sobre a necessidade da santificação do corpo, ou também sobre exortações sobre alguns ajuntamentos matrimoniais ou extraconjugal, quando nos trata do pecado. Mas este não é uma questão fechada para esse tema. Quero tratar sobre a mordomia do corpo, o serviço do corpo para o Senhor, servindo a Deus com o corpo. A Bíblia relata a criação do homem, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Quando Deus ele cria um homem, ele faz o corpo do homem. E depois de feito tal corpo, ele sopra nas suas narinas e o homem é feito alma vivente. O salmista Davi, no livro de Salmo 139, ele vem a relatar no versículo 14 e 15 a maravilha da criação do corpo. Quão esplendoroso é a criação do corpo. Estudos científicos provam que todos os seres, na verdade, homem e mulher, são feitos da terra, do pó da terra. Existem minerais na composição do corpo humano. A ciência demora tanto tempo para afirmar o que a Bíblia há muito tempo já vem dizendo, tendo determinado que o corpo é 70% água e tem outros minerais também no corpo. O corpo formado de diversos sistemas para formar um único organismo, e todos os sistemas trabalham em harmonia num conjunto do bem comum, que é a manutenção da saúde para manter o corpo vivo para uma continuidade da vida. Se um sistema entrar num colapso, o corpo vai sentir a falta do trabalho daquele sistema. É por isso que a igreja é retratada como o corpo de Cristo. A igreja não pode ter um colapso na sua forma de pensar, de agir, de falar. Não pode ter um colapso na sua forma doutrinária. O apóstolo Paulo, ele exorta a igreja a todo instante a que nós venhamos falar a mesma coisa, a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que não é para anunciar outro evangelho além do que já tem sido anunciado. Pois temos visto que tem se feito um descaso muito grande quanto à palavra do Senhor, eliminando a necessidade da doutrina presente na igreja.
Com isso, nós temos vivido em épocas de muitas deturpações, muitas depravações, e os escândalos não param de aparecer. Hoje, a determinados lugares é mais conhecido pelo escândalo do que pela pregação do Evangelho. Até Ministério Público Federal e investigação diante de pessoas que estão agindo de má fé. Isso porque estão deixando a palavra de lado. A palavra de Deus nos dá um ensinamento completo. A palavra de Deus é quem afugenta os demônios também do meio do povo. Nós temos que atentar para a palavra de Deus e abrir mão do nosso oba-oba, daquilo que nós queremos ou pensamos. Deus não vai nos dar o que queremos. Deus ele vai nos dar o que nós precisamos. Ele não vai falar o que queremos. Ele vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. As coisas são diferentes na presença do Senhor. Nós entendemos de diversas formas como a Bíblia trata o corpo. O corpo, a carne mortal. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo faz menção ao corpo como o corpo do pecado. Mas por que corpo do pecado? Por causa da tendência ao pecado. A nossa carne é tendenciosa, é declinada ao pecado. No capítulo 7 do mesmo livro de Romanos, capítulo 19, o apóstolo Paulo ele vem a dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Tudo isso por causa da tendência. A carne é tendenciosa. A carne tende à cobiça. A carne tende à ira. Isso é coisa da carne. No livro de Gálatas, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo lista os frutos da carne, ou seja, desejos da carne, emoções da carne, nós vamos ver lá peleja, ira, contenda, dissensão. Tudo isso na tendência. O ser humano é tendencioso a fazer aquilo que ele é impulsionado a fazer. Se alguém lhe trata com amor, na maioria das vezes ele dá uma resposta também com amor. Mas se o tratamento não é com amor, dificilmente terá uma resposta com amor. As pessoas tendem a dar uma resposta em cima daquilo que elas recebem. Isto é fruto da carne. É a tendência da carne. Por isso que falo que a carne é tendenciosa. A Bíblia vem a nos dizer também que o nosso corpo é uma casa terrestre. Esta expressão refere-se à nossa temporalidade do corpo, a temporalidade que temos no corpo, a nossa instituição física, tendo em vista que isso é temporal. Pedro, na sua primeira carta, do livro de Pedro, capítulo 2, versículo 11, ele vem a nos dizer que nós somos como peregrinos e forasteiros. Peregrino tem um tempo certo de ficar num lugar, não tem um lugar permanente. Forasteiro não tem pátria, ele não tem uma cidade fixa. Antes ele vaga de um canto para o outro. Da mesma forma, Pedro está querendo fazer uma simbologia, nossa estadia aqui na terra. Nós não temos uma pátria permanente. É certo, uma coisa é certa, que todos iremos provar a morte, se assim Deus permitir. Isso é certo. A morte é o fruto do pecado original, que toda a carne carrega em si, o pecado original, que originou-se então a morte a todos os homens, porque Deus só falou para Adão: e o pó volte ao pó, depois que Adão pecou. Deus não fez o homem para morrer, mas o pecado deu uma limitação de vida para o homem. Por causa da maldade, Deus abreviou a vida do homem. E Pedro trata isso falando-nos como forasteiros. A terceira expressão que a Bíblia usa para o corpo, isso o corpo físico, é templo do Espírito Santo. Essa expressão aparece numa pergunta retórica de Paulo em 1 Coríntios: ou não sabeis, ou seja, ou não sabeis. Muita gente não sabe que o corpo é templo do Espírito Santo. E por ser templo do Espírito Santo, existem restrições. Existem muitas coisas que nós temos que fazer com o
corpo. Há muitas pessoas que pensam que Deus só quer o coração. E tem outras que pensam que Deus não quer também só o coração, que Deus ele quer uma intenção, ou uma pessoa que apenas tem uma intenção diferente e não se preocupa com o zelo do corpo. Há muitas pessoas que destroem o corpo nos seus vícios, nas suas prostituições. E isso é grave, porque se o corpo para nada servisse, se este tabernáculo que nós estamos agora para nada servisse, não haveria uma necessidade de ressurreição. Não haveria necessidade de transformação dessa carne no grande dia do Senhor. No capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo ele trata sobre a transformação do corpo, a ressurreição do corpo. Aleluia, glória a Deus. Quando ele nos fala que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os que estivermos vivos seremos transformados e juntamente arrebatados. Nós seremos transformados. Olha a expressão que Paulo ele usa, olha, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, seremos arrebatados. Uma coisa é certa, o arrebatamento é para todos quantos aguardam a Cristo. A ressurreição, todos irão ressuscitar no grande e terrível dia do Senhor para prestar conta. Disso o profeta Daniel já vem falando lá atrás no Antigo Testamento, que uns ressuscitarão para vergonha, outros ressuscitarão para a honra. Isso é um fator determinante, que a vida eterna começa aqui. E é necessário saber cuidar do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Se é morada do Espírito Santo, lógico que aquilo que não agrada a Deus não pode estar no meu corpo. Porque se estiver no meu corpo, Deus não habitará no meu corpo. Isso é simples. Se há vícios na minha vida, se há bebedice, se há outras coisas mais, adultérios e muitos deleites da carne, o Espírito Santo não estará em meu corpo. Certamente estarei como uma casa vazia. Livro de Mateus capítulo 12, Jesus ele fala que quando um demônio sai do homem, ele anda por lugares áridos, mas não encontrando descanso, repouso, ele fala, vou voltar para minha casa. E quando ele volta para esta casa, ele encontra a casa vazia e arrumada, mas não tem ninguém. Esse fator não tem ninguém é quando não há dono. A casa foi liberta, a casa foi limpa. É o estado de uma pessoa que ela recebe a libertação, é um estado de uma pessoa que ela recebe a presença de Deus uma vez, mas ela não entende que a conservação da casa é uma responsabilidade dela. A arrumação da tua casa é uma responsabilidade sua. Toda dona de casa, ela sabe que é uma responsabilidade dela zelar pela arrumação da casa, pelo bem-estar, um ambiente limpo, um ambiente agradável. Isso é responsabilidade do dono da casa. E para que todos tenham um ambiente comum, adequado e um ambiente agradável para estar. É disso que Paulo está falando. Sendo o templo do Espírito Santo, nós devemos criar um ambiente agradável para o Espírito Santo em nosso corpo. Nisso, Deus, logicamente, nós devemos mudar um pouco a nossa forma de pensar. Quando muitos falam, Deus só quer o coração. Não, Deus ele quer o corpo inteiro. Livro de Romanos, capítulo 12, apóstolo Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos. Apóstolo Paulo traz uma advertência muito séria para a igreja de Romanos. Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto é a apresentação do nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Devemos tomar cuidado com o que fazemos com o nosso corpo. O que estamos fazendo com o nosso corpo? Há pessoas que mutilam o próprio corpo. Há pessoas que põem coisas mundanas no corpo. Andam como objetos de desejo, com toda a luxúria e lascívia. E Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio porque Deus ele não vem buscar objeto de desejo de ninguém. Ele vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue, a noiva do Cordeiro em santificação, que esteja pronta, adornada para encontrar com o noivo nos ares. O que a Bíblia fala sobre os pecados que é contra o corpo. Quando o apóstolo Paulo ele fala
Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu corpo. Isso pecar contra o corpo esse pecado só vai ser consumado com o uso do corpo. Sem o uso do corpo não há consumação deste pecado. O pecado, a prostituição, que enquadra-se fornicação e o adultério, precisa da consumação da união de dois corpos. Tem que usar o corpo para fazer. Mas aí alguém vem falar, mas no livro de Mateus, Jesus falou que aquele que olhar para uma mulher cobiçando seu coração já cometeu adultério com ela. Sim, porque isso é... Quando Jesus falou isso, ele está falando que a concupiscência é a porta de entrada para o pecado. O desejo vai impulsionar a pessoa a cometer o pecado, porque há pessoas que não conseguem refrear o desejo, a maioria, e por esse desejo elas lutam até conseguir. Veja no livro de Tiago, capítulo 1, o versículo 13 ao 15, que Tiago ele dá a expressão do nascimento do pecado. A concupiscência, que é o desejo exagerado, vem primeiro. Depois da concupiscência, vem então a conclusão do pecado. E quando se consuma o pecado, a morte é gerada. A morte é o último estágio. O primeiro estágio é o desejo. É disso que Jesus está falando. E para muitos pecados é necessário o corpo, o uso do corpo. É isso que quando uma pessoa extraconjugalmente contrai uma relação com uma pessoa que não seja o seu cônjuge, que não seja a sua esposa, no caso da mulher, o seu esposo, é adultério, que está adulterando a aliança original, está adulterando a forma original das coisas, porque serão ambos uma só carne, dois, uma carne. Não pode haver três corpos em uma aliança, é dois corpos para uma aliança. Um homem e uma mulher. O que é uma família? A família constitui-se da união do homem e da mulher e sua prole. Homem, mulher e sua prole. É isso que muita gente hoje quer deturpar e acabar com o termo família. Porque família não se faz com dois homens nem com duas mulheres. É homem, mulher e sua prole. Pecado contra o corpo também entra a homossexualidade, porque altera a fórmula original. E desde o Antigo Testamento, Deus já vem condenando essa prática. No livro de Levítico, capítulo 20, versículo 13, e no capítulo 18 também, versículo 20, Deus ele dá claras ordenanças a Moisés sobre a abominação do homem deitar com o homem e uma mulher se chegar a outra mulher. No livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 32, o apóstolo Paulo também faz essa expressão. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo nos deixa claro que nem efeminados herdará o reino de Deus. Deus não aprova esse tipo de prática. E nós, como sua igreja, como pregadores do evangelho, não devemos jamais concordar com aquilo que Deus reprova. Isso é um pecado contra o corpo. Isso quebra a aliança original da união marital homogênea e heterossexual, que é o que Deus tem feito para o homem, para a sua procriação e a sua continuidade. Deus ele criou macho e fêmea, homem e mulher. Adão e Eva, os primeiros que Deus fez para dar continuidade à raça humana. Também a transexualidade, que a própria OMS, ela identifica isso como um transtorno de identidade de gênero ou uma disforia de gênero. A própria OMS deu essa classificação para a transexualidade e a Bíblia também refuta isso. É um pecado contra o corpo. É um pecado contra o nosso corpo físico e nós devemos cuidar do nosso corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. E o que a Bíblia fala sobre a santificação do corpo? Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É a base para a nossa vida, a paz e a santificação. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E tende santificação, corpo, alma e espírito. Corpo, físico, corpo, santificação. Que não haja pecado no nosso corpo, que não haja impureza, que não haja transgressão no nosso corpo, mas que o nosso corpo seja reservado para adorar a Deus. Até nas nossas vestes nós devemos tomar cuidado a forma que nos vestimos, para que não sejamos, tanto homem quanto mulher, objeto de desejo, objeto de lascívia, de luxúria, de sensualidade, porque a luxúria e a sensualidade, fruto da carne, e
Todos quantos agem a serviço do pecado estão a serviço do diabo também. E nós devemos andar segundo a palavra de Deus para anunciarmos a salvação com santificação e o bom senso no seu uso e costume, que a Bíblia nos ensina como andar, como vestir e como nos portar na presença do Senhor. Como já venho falado, é uma responsabilidade nossa a santificação. Deus não entrega ao homem um pacote de salvação pronto e acabado. Nunca fez isso. Deus ele nos deu um ponto de partida. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para abrir o caminho da salvação. E Jesus nos deu todo o ensinamento necessário para sermos salvos. O que vamos chegar para fazer lá? Analisando as Escrituras. Tudo o que nós precisamos saber, tudo o que nós precisamos fazer está na Bíblia Sagrada. O que nós precisamos parar de ser é papagaio de gaiola. É andar segundo aquilo que nos diz, segundo aquilo que nos determina. E começarmos a ler a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz sobre isso que eu estou fazendo? Qual é o posicionamento da palavra de Deus sobre esse caminho que eu estou andando? E quando descobrimos na palavra que estamos errados, devemos mudar o curso da nossa vida imediatamente e voltarmos para o curso da palavra de Deus. A vontade de Deus não é que ninguém se perca, mas é que todos se salvem. É que nós aprendamos a servir ao Senhor. Não por um momento de 2 horas ao irmos a um culto. Não por um momento de meia hora ao chegarmos em uma determinada reunião cultual. Não. É que nós devemos servir ao Senhor a todo momento da nossa vida, com as nossas atitudes. Que nós devemos servir ao Senhor a cada momento da nossa vida, com uma postura diferente do mundo. Que nós venhamos ter uma postura segundo a palavra do Senhor. O que de fato a palavra do Senhor tem me exortado a fazer. A primeira coisa que eu preciso entender é que o culto começa com a forma que eu me apresento com o meu corpo. O sacrifício vivo, a imagem do sacrifício é o corpo. Sem um corpo não tem sacrifício. Isso desde o Antigo Testamento já vem sendo tratado simbolicamente. Não tinha como oferecer um sacrifício no tabernáculo se não tivesse o corpo da vítima, que no caso era um novilho, uma ovelha, um cordeiro que fosse, mas o corpo tinha que estar lá, porque o sacrifício era feito com o corpo do novilho. Da mesma forma para a nossa vida. O nosso corpo precisa estar preparado para oferecer esse sacrifício. Sem a presença do corpo não tem sacrifício. E Deus ele nos convida para que nós venhamos entender a santificação do corpo. A separação do corpo não pode ter defeito. Se tivesse defeito no sacrifício, não era aceito. O sacrifício não podia ter defeito algum, não podia ter mancha. Porque mancha simboliza pecado, defeito simboliza pecado. E Deus ele quer uma perfeição na nossa vida, no nosso serviço. Nós podemos fazer melhor. Nós precisamos fazer melhor. Um sacrifício santo. Não apenas um sacrifício. Porque sacrifício tem muitos sacrifícios por aí. Sacrifício de tolo. Tem muitos sacrifícios, inúmeros sacrifícios. Mas Deus ele está interessado no sacrifício santo e no sacrifício agradável. Sacrifício vivo, santo e agradável. Algo que agrade a Deus. E o que mais agrada a Deus que não seja obediência à sua palavra? O que mais poderia agradar a Deus que não seja que o seu povo entenda a vontade dele e comece a andar segundo o seu querer? O que mais agradaria ao Senhor nos seus servos do que os seus servos aprendam a obedecer, aprendam a exercer a misericórdia e o amor? O que mais agradaria ao Senhor? Venhamos entender melhor o sentido de servir a Deus. Não ser apenas frequentadores de igreja, ou frequentadores de ministério, ou pertencer a um grupo de louvor, ou pertencer a um grupo de obreiros, mas que nós venhamos pertencer de fato. Que nós venhamos não só pertencer a uma igreja, mas que venhamos ter a postura da igreja, que venhamos ser a igreja, que venhamos pertencer, sobretudo, ao corpo de Cristo. Pensar como Cristo, agir como Cristo, falar como Cristo, vestir como Cristo. Na fogueira, mesmo Pedro negando Jesus, algo foi dito para Pedro: tu és um galileu, porque a tua forma de falar te denuncia. Crente não fala gíria.
Crente não xinga palavrão. Crente não anda no meio dos ímpios, no meio das impiedades, no meio das maldades, da malícia e do engano. O cristão precisa ser diferente, porque se Pedro não falasse diferente, nem identificado como um galileu ele seria. Estaria como qualquer outro ali no meio. Mas mesmo negando a Jesus verbalmente, as pessoas falaram, tu estava com Jesus? Sim, porque a tua forma de falar te denuncia. A mulher samaritana identificou Jesus como judeu pela sua veste, porque o judeu se vestia diferente do samaritano. Nós observamos a doutrina em vários tópicos da Bíblia. Pessoas que não enxergam a doutrina na Bíblia porque não quer fechar os próprios olhos para andar no próprio deleite. Mas é só observar as expressões da Bíblia Sagrada que nós observamos que a doutrina está por todo lado. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, se tu me fala a memória. Tem cuidado de ti mesmo. 1 Timóteo 4, 13. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, pois fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Que nós venhamos aprender a servir ao Senhor com o nosso corpo. Sirva ao Senhor, não só de palavra. Sirva ao Senhor, não só por estar no lugar, mas sirva ao Senhor com o teu corpo. Sirva a Deus com a tua mente. Sirva a Deus com a tua sabedoria. Sirva a Deus com o teu tempo. Sirva a Deus com todo o teu ser. Isso é amar ao Senhor, é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Isso é amar a Deus. Amar é obedecer acima de tudo. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre toda a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se sentir no coração, compartilhe o vídeo. Compartilhe com quantas pessoas se sentir no coração. Quanto mais vidas alcançarmos para o reino de Deus, melhor é. É chegada a última hora e nós precisamos anunciar o Evangelho nos 4 cantos da terra. É claro que há lugar que os nossos pés não podem ir. Há determinados lugares que nós não conseguimos chegar, mas o vídeo pode chegar. Nós conseguimos alcançar de outras formas. Compartilhe, sente no seu coração. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja contigo. Em nome de Jesus. Amém.